Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma live, hoje com um convidado muito especial, daqui a pouco ele entra aí. Enquanto isso, vocês me falem aí como está a conexão, se vocês estão ouvindo bem. Se não está sendo interrompida a nossa conexão aqui em casa, estou no escritório agora. Daqui a pouco o nosso querido convidado chega na área. Uma conversa especialíssima hoje. Não saia daí. Tudo bem, Aninha? Gabriel, sempre aí. Júlia. Legal, pessoal. Hoje nós temos um convidado especial. Daqui a pouco ele entra aí. E vamos bater um papo sobre cultura, sobre a beleza, porque a beleza importa. Na verdade, porque a beleza é necessária, né? A beleza é extremamente necessária, nós precisamos da beleza, mas qual beleza? De quais beleza nós estamos falando? Muito interessante este tema, né, Ana? É verdade. Qualquer hora eu quero fazer uma live contigo também, hein? Não fuja da raia, Aninha. Não fuja da raia. O Matheus já está chegando aí. Já vai subir. Tem um pessoal aí legal. Aninha, eu quero fazer uma live contigo falando sobre beleza, porque eu sei que você sabe muita coisa sobre a beleza, né? E você não pode fugir de mim, Aninha. Vai começar os estudos do Evangelho? Legal. Deixa eu chamar o nosso querido Matheus entrando aí para batermos esse papo. Eu vou escutá-lo, né? Eu vou mais escutar do que falar. E daí, Matheus, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Tá me ouvindo aí? Bom tê-lo aqui. Eu tô ouvindo bem você. Você tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo legal. Tô tentando Maravilha. pegar aqui, arrumar aqui a câmera direitinho. Fica à vontade. Mas tá ótimo. Aí. Beleza. Tranquilo? Bom, o pessoal e aí? está chegando aí. Aqui tá bom. Tá um tempo agradável hoje. Quando fica frio aí na tua terra, você está no Rio Grande do Sul, né? Sim. Quando fica frio aí, 24 horas depois fica frio aqui. Ah, é? Tem um delay. Como que tá aí? Tá frio ou não? Tá friozinho aqui, chovendo pra caramba, mas... O clima do Rio Grande do Sul o clima do Rio Grande do Sul é muito anárquico, né? Aquela coisa, todas as estações no mesmo dia, venta muito, inclusive acho que esse é um dos motivos de ter tanta gente maluca por aqui, né? Onde venta muito, as pessoas são meio doidas. Assim. É mesmo. Sabe que no curso do Ítalo, acho que no primeiro ou no segundo dia tava um vento, a gente foi no curso lá em Porto Alegre, e tava um vento que parecia que o prédio onde eu estava ia cair, cara. Aí no lavabo, assim, eu tava no 13º andar. E dava pra escutar o vento batendo. Parecia que eu tava de avião, assim, com a janela do banheiro aberta. Assim, pô, será que é normal esse vento aqui? Não, é por isso que... É por isso que tem tanta gente maluca aqui no Rio Grande do Sul, pô, venta muito. As coisas não são estáveis, tá tudo mudando o tempo inteiro. É mesmo? Eu pensava que, bom, Curitiba é assim, né? As 4 estações, você chega assim, cai gelo, aí sai o sol, aí chove. Não, mas esse tópico tem até um pouco a ver com o que a gente vai falar, porque a sensibilidade do clima e da natureza ele molda o imaginário das pessoas, né? Então, lugares que realmente ventam muito, ou lugares que têm um clima muito anárquico, eles tendem realmente a moldar um pouco a personalidade das pessoas, né? Então, inclusive, tem um artigo muito interessante, as pessoas odeiam quando eu falo disso, mas tem uma constatação do Willem Flusser, né, aquele intelectual que veio para o Brasil e tal, e ele tem um artigo muito interessante chamado Fenomenologia do Brasileiro, onde ele analisa um pouco da influência da natureza no imaginário do brasileiro. E ele faz algumas constatações interessantes. Por exemplo, a natureza do Brasil ela não tem grandes altitudes, né, grandes montanhas. Ela tem algumas
alguns lugares com elevações e tal, mas não tem atitudes como, por exemplo, uma montanha, né? A gente tem aqui no máximo o Pico da Neblina, que é de difícil acesso, não é uma paisagem, o Pico da Neblina não é uma paisagem que a gente consegue observar muito, ela não está perto de cidades e tal, não é uma montanha que está no pé de uma cidade e tudo mais, então não é algo de fácil acesso. Então o fato de nós não ter grandes altitudes revela um pouco sobre o imaginário do brasileiro, né? Outro aspecto interessante que ele fala é sobre como a natureza do Brasil ela é composta de mata atlântica, então é uma mata muito fechada. Portanto, você andar numa grande elevação no Brasil não é como você andar, por exemplo, na Europa, onde você está andando na elevação e você consegue ver o horizonte, ver grandes planícies, ver outras coisas. Você está na mata fechada. Então, essa coisa um pouco imediatista, de sobrevivência do agora, isso tem um marco psicológico no brasileiro. Isso é a teoria do Flusser, tá? Antes que comece a tocar pau e pedra aqui em mim, dizer, não, o Brasil tem natureza maravilhosa, não sei o quê. Tem, com certeza tem. Tá até no hino nacional, né? Isso é uma coisa interessante também. O brasileiro tem muito orgulho da sua natureza, mas, na verdade, do ponto de vista geográfico e de infraestrutura, a geografia brasileira ela tem uma série de complicações. Então, essa ideia de que é um paraíso natural, ela é bem complicada e ela, na verdade, é um dos motivos de frustração do brasileiro, porque pelo fato de ele pensar que é uma beleza natural, um país cheio de natureza para ser aproveitado e tudo mais, olha, a gente vê que na prática não é bem assim, nós temos uma série de problemas, por exemplo, os rios do Brasil, quase todos eles não correm da direção do continente para o oceano, e sim o contrário, do oceano para o continente, o que é um problema em termos de escoagem de produção. Então, tem uns detalhes assim, né? que tornam tudo complicado. E a própria questão do imaginário, a gente vai falar de arte, de imaginação e de natureza. Pois é. A estrutura da natureza no Brasil, apesar de ser bastante variada, ela não tem grandes altitudes, né? Ela não tem grandes variações de altura. Isso é bastante curioso e também fala um pouco sobre a mentalidade do brasileiro. Isso influi no imaginário popular, né? É uma espécie de impressão psicológica da realidade, né, que fica na pessoa. Você veja, aqui em Curitiba, a gente está na capital, acho que é a mais fria do Brasil, né? E as pessoas, às vezes, falam, o curitibano é uma pessoa fechada. Eu não acho, né, que eu seja uma pessoa fechada, talvez porque eu vivo aqui, mas, assim, se você for pensar realmente no clima, a gente anda assim na rua, né? A gente anda mais fechado, realmente. Então, é complicado você sair na rua e se abrir, conversar com todo mundo, sabe? Agora, assim, você vai tomar uma cerveja com um curitibano, a gente conversa, entendeu? A gente não é fechado nesse sentido de que... É mais ou menos o que pensam dos americanos, né? Então, o cara vai para os Estados Unidos e fala que o americano não é fechado, ele não gosta de conversar. Pô, mas o cara não sabe falar nem inglês direito. Como que o americano vai se abrir, né? Claro, que guardado as devidas proporções, mas nesse sentido do frio, assim, eu acho que tem sentido, sabe? Tem. Inclusive, aí já entrando um pouco no campo da arte, da arquitetura, tem algo curioso no Brasil, que é o único estilo de arquitetura sacra legitimamente brasileiro é o barroco, né? E o barroco brasileiro ele é extremamente carregado, né? Quer dizer, o barroco espanhol e o português também mas no Brasil a gente herdou esse barroco bastante carregado, né? Dentro dos altares, dentro das igrejas, né? E é curioso porque é como se fosse uma espécie de entrada da Mata Atlântica no campo sacro, né? Ou seja, essa quantidade de ramos, de flores e de plantas que forma quase como uma textura onde não há contraste entre troncos, não há contraste entre rochas, é quase tudo verde o tempo inteiro, né? Se você olha para um rochedo brasileiro, é só árvore uma do lado da outra, né? Não tem muita variação. E se você olhar para a arquitetura brasileira, para o barroco principalmente, ele é quase uma textura chapada de ornamentações, é extremamente carregado. Então Mas aí, você acha que isso é uma característica meio pesada demais, exagerada, ou é algo positivo? Parece um pouco a impressão que eu tenho, né, a impressão minha, né, é de que existe um carregado excessivo ali. Parece uma invasão da natureza no campo da religião, né? Em vez de a gente pegar a natureza e transcender a ela, como por exemplo a gente nota isso no gótico. O gótico
ele usa pouquíssima ornamentação. Ele usa ornamentação em alguns detalhes e tal, mas o gótico, basicamente, ele é uma estrutura elevada, né? A igreja gótica ela é composta de pilares elevados e a própria estrutura da igreja é um elemento elevado. Então, não há um preenchimento de ornamentações o tempo inteiro. Já o gótico, principalmente o gótico... Desculpa, já o barroco, principalmente o barroco colonial no Brasil, ele é extremamente carregado. Ele parece uma invasão de Mata Atlântica no Campo Sacro, assim. Eu não sei até que ponto eu estou sendo crítico demais, mas eu tenho um pouco essa impressão. Você olha, por exemplo, o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, é um pouco difícil você ter a sensação de uma abertura para o transcendente. Tem um certo fechamento ali, na verdade, uma certa invasão da natureza. E você olha o estilo de ornamentação e o que essas ornamentações estão comunicando no barroco, parece bastante complicado. Assim, você não vê que a ornamentação tem um significado exatamente, né? Que ela está se apropriando de algum símbolo e transmitindo. Parece, na verdade, um monte de curvas e linhas e tal, e alguns anjos, ao passo que na ornamentação do gótico, você nota que tem um significado os elementos utilizados na ornamentação, né? Utilização de lírios específicos, elementos da natureza local. Então, é bonito, claro que o barroco é bonito, ele tem a sua beleza, mas se você compara com o gótico, você nota uma diferença muito grande, né? Tanto que alguns críticos de arte dizem que a expressão da arte cristã, ela é o gótico, né? O gótico é a principal identidade da arte cristã. Claro que existem outras representações, e são bonitas, mas você nota um contraste muito diferente entre o barroco e o gótico. O que vem para o Brasil é um barroco bastante carregado. Tem um artista, Augustus Pildin, que ele é um inglês, e ele tem essa característica neogótica, né? Eu não sei se você já esteve lá na Inglaterra. Não, não estive na Inglaterra, mas eu já estudei a obra do Pildin. Ele, na verdade, ele não é que o estilo dele é neogótico, ele inventou o neogótico, né? Porque não existia isso antes. Ele inventou. Isso é uma coisa muito interessante. Ele mesmo era uma das personalidades que advogava a ideia de que o gótico é a principal representação da arte cristã. E ele notou que, já no século XIX, a arquitetura já estava decaindo muito. Ele gostaria de resgatar as artes e as artes legitimamente cristãs. Então ele começou a estudar por que a arquitetura estava decaindo e nesses estudos ele acabou se convertendo. Ele não era católico, ele se tornou católico quando ele descobriu a arte medieval e a arquitetura gótica. E ele simplesmente decidiu dedicar a vida inteira dele a restaurar o gótico. Ele tomou isso como missão, começou com a casa dele, ele começou estruturando a casa dele. E ele adquiriu essa missão e em pouco tempo de vida, acho que em torno de 20 anos, ele construiu acho que umas 8 ou 9 igrejas, dezenas de outros prédios públicos. Ele morreu acho que com 40 anos, né, mais ou menos, né? Provavelmente intoxicado, cedo, né? Provavelmente intoxicado com alguma coisa ali dos materiais que ele usava, de ferro, alguma coisa assim. Alguém perguntou o nome dele, Augustus Pildin. E ele inventou o estilo neogótico, né? Isso não existia antes. Então, a arquitetura neogótica que começa a surgir no século XIX e se espalha pela Europa, e se espalha muito pelos Estados Unidos, começam a surgir muitas igrejas do estilo neogótico nos Estados Unidos. Esse cara inventou, quer dizer, olha o poder da personalidade humana. Um cara inventou um estilo e renovou o gótico, né? Trouxe o gótico novamente para o campo artístico. Claro que é um gótico já com algumas limitações, principalmente por questão de tamanho. Se você olhar as igrejas do Augustus Pildin, nenhuma é imensa como as igrejas medievais da Idade Média, até porque até hoje se estuda como eles faziam aquilo, tem muita dificuldade de entender exatamente como eles faziam. Acho que eram os anjos que desciam lá e ficavam pintando. Era toda uma sociedade voltada para o sacro. A ideia é essa. Inclusive tem uma ideia muito interessante do Irving Panofsky, que é um intelectual, crítico de arte, que ele diz o seguinte, bem interessante essa história, tá? Ele dizia que a filosofia escolástica medieval, quer dizer, o estilo de filosofia medieval, ele possibilitou as pessoas entenderem a cristandade, o cristianismo de uma forma, o catolicismo de uma forma, possibilitou as pessoas a terem uma educação do imaginário diferente, a ponto de elas conseguirem conceber as catedrais. Então a ideia do Irving Panofsky é de que o pensamento escolástico gerou as catedrais, né? E ele faz toda uma relação do que a filosofia escolástica
representa em termos de estrutura de discussão dialética e como a gente consegue notar isso respaldado na estrutura da arquitetura gótica. Mas o mais interessante é o seguinte, essa relação existe, ela existe de fato, e eu comentei sobre isso com o professor Olavo de Carvalho, né, numa ocasião, e ele falou assim, não, essa relação realmente existe, mas o Olavo, como um gênio que ele é, ele disse assim, essa relação existe, porém, ela tem um erro basilar, que é o seguinte, as igrejas góticas surgiram primeiro, depois veio a filosofia escolástica. Então, primeiro houve um vislumbre do imaginário que possibilitou as pessoas a pensarem no cristianismo de uma forma diferente e aí começaram as discussões filosóficas. E a gente vai olhar isso na história das artes, isso é muito comum, na verdade. Primeiro a gente ter uma representação artística de algo para depois aquilo poder ser pensado. De certa forma, o poeta, o artista, né, o discurso poético é o próprio dos artistas, né? Ele é, de certa forma, um profeta, no sentido de ele captar sensivelmente nuances da realidade e transmitir isso através da sua poesia, através da sua arte. Então, ele joga isso na sociedade e depois a sociedade começa a discutir sobre isso. Então, o poder de moldar a situação social dos artistas é imenso. E é por isso que a gente desemboca na modernidade no nosso famoso Gramsci, né? Que a gente quase todo mundo já conhece a história do gramscismo, do que Antônio Gramsci propõe como revolução cultural, né? De se apropriar dos símbolos, da literatura, das artes, e com isso moldar as pessoas para que elas se tornem o que ele chama de socialistas sem saber. Na verdade, essa ideia dele só existe porque ele entende a importância da arte. A gente nota que tantas pessoas desprezam as artes, mas, olha, esse cara entendeu a importância dela, colocou em prática e eles estão obtendo um resultado do ponto de vista político e cultural. Então, né? Então a gente começa desde a Idade Média, como a utilização da arte como ferramenta para a revolução, a gente nota a primazia das artes, né? Uhum. Agora, quando a gente vê muitas igrejas hoje, acho que eu li em algum lugar você escrevendo sobre isso, nós não podemos pensar também, vamos derrubar essas igrejas aí, vamos construir catedrais góticas em cima, que não vai dar certo, né? Tem um movimento de restauração aí já, acho que mais nos Estados Unidos, o pessoal tá realmente reformando altares, reformando as igrejas, interior, exterior, né? Você vê eu acho que já no Brasil também, ou como iniciando, ou não. Você não viu ainda? Não, mas isso é muito interessante, acho que isso é muito próprio do cristianismo. O cristianismo surge no Império Romano e ele se apropria da educação, entre aspas, humanistas, né, da educação clássica e do próprio latim, né, e a partir disso ele vai se expandindo. Então, acho que se apropriar do que existe no mundo e dar um significado correto e transcendente é próprio do cristianismo. Agora, a arquitetura moderna tem pouca coisa que dá para aproveitar, né? Só que alguma coisa aí as pessoas estão utilizando para aproveitar. Existe um movimento nos Estados Unidos muito forte, onde eles estão revisando as igrejas modernas e tentando trazer as estruturas mais tradicionais para elas, simbolismo mais tradicional para as igrejas. Eu tenho notado que isso tem acontecido, eu até escrevi um pequeno artigo esses dias sobre isso, e é realmente um movimento que está acontecendo lá. Eu acho muito bonito, acaba sendo interessante se apropriar da estrutura de uma igreja moderna e tentar colocar ali elementos tradicionais, e fica bonito, fica interessante. E, claro, não vejo isso no Brasil, né? Aqui no Brasil também os caras construíram coisas tão feias, às vezes, cara, que eu acho que o único jeito é derrubar mesmo, né? Cara, eu tenho medo de admitir, mas eu acho que sim. Aqui perto de casa tem algumas, né? Mas tem uma, ela é assim, a frente dela, é aquela igreja que ela tem o telhado dela parece um escorregador, assim, sabe? Uhum. E daí aqui na ponta, onde que é a entrada da igreja, tem uns pilares, só que os pilares é continuação. Uhum. Então o que acontece? Quando os meus filhos vão lá, eles sobem no pilar. Caraca. E se eu deixar, eles sobem. É até perigoso. Ele sobe, cara. Então, assim, as crianças não ficam quietas, né? Elas vão lá para escorregar. É mortal espiritualmente, é mortal culturalmente, é mortal fisicamente também. Não, pior que cara. Daí, assim, os pais não conseguem achar missa. Quer dizer, é um desastre total, né? Porque se perdeu a referência. O que aconteceu, né? Eles vão reformar a igreja.
Aí eu pensei, ufa, que alívio. O padre novo percebeu que a igreja não dá certo, vai... Aí tava lá o projeto. Putz, o projeto é uma igreja igual, só que maior. Sim. Quer dizer, vai gastar milhões de reais para fazer igual, só que maior, cara. É uma tristeza, né? É complicado. O problema dessa arquitetura é que ela não tem mais o referencial do transcendente, né? Se você olhar, existe um escritor que é o Michael Rose, ele escreveu um livro chamado Ugly as Sin, onde ele fala sobre a destruição da arquitetura sacra, né? E como isso influencia na sociedade. E ele fala que, nos Estados Unidos, pelo menos, todo o manual de arquitetura moderna das igrejas que foram sendo construídas, na verdade, partiu de um arquiteto moderno, protestante, que queria, na verdade, trazer um outro significado para as igrejas, que era um significado onde a comunidade e a sociedade estavam no centro da prática litúrgica. E não Deus, né, que é, digamos assim, é uma coisa meio básica, né, de uma religião. Deus tem que estar no centro da prática daquele ambiente. Então você vê, as igrejas eram pontiagudas para cima, ou elas apontavam para cima, ou elas eram colocadas no alto, elas começam a ficar achatadas, pequenas, com outros referenciais geométricos, ou como, por exemplo, aquela igreja do Niemeyer, que parece um chapéu de freira. Quer dizer, de todos os símbolos da religião e do transcendente, ele optou pela indumentária de uma ordem de freiras para fazer a estrutura do seu prédio. Óbvio que é uma ideia idiota, né? Já pensou se a gente tivesse um Augustus para nós aí, né, no lugar do Niemeyer? Brasília ia ser habitável. Pois para ter um Augustus precisa ter uma série de coisas antes, precisa restaurar o latim, inclusive, viu? Exatamente. Mas sabe que aqui em Curitiba a gente tem já 2 missas tridentinas no domingo, né? Tem também missas diárias e tem um movimento que o problema é o bispo, né? Sempre é o bispo, né? Porque aqui, se o bispo liberar, já tem 12 padres que começam a celebrar agora a missa tridentina. Quer dizer, e há muita, principalmente jovens. Você vai na missa tridentina, não tem lugar para sentar, sabe? Que bom. E assim, não que eu não vá em missas comuns, assim, né, em português. Tem missas boas também, bem celebradas. Agora, o que acontece é que acho que na missa tridentina é mais certo que você vai e você vai conseguir ter uma missa expressada com arte. São cantos gregorianos, é um texto milenar, enfim. Sim. Às vezes você nota isso, essa questão da beleza, até mesmo em coisas que não são artes propriamente ditas, né? Por exemplo, assim, os 2 rapazes que vão lá na frente entregar a caixinha da coleta. Pô, os caras estão vestidos, sabe, dignamente, assim, né? E vão, e impõem respeito. Coisas que você, às vezes, vai em outra igreja, o cara tá de chinelão, né? Vai lá na frente. Enfim, em Curitiba há uma movimentação grande, mas, infelizmente, o bispo, ele atrapalha, sabe? Nosso bispo aqui, ele, digamos, quando ele vê que o padre tá chamando jovem, tá enchendo a igreja, quer fazer uma coisa mais organizada, quer montar um coro, ele joga pro zoológico, né? Então, paróquias que estão muito distantes, ou senão ele quer mandar para a Amazônia. Eu tive aqui, eu tenho alguns amigos aí que fizeram filosofia, teologia no seminário, e existem mais ou menos 8 seminaristas aqui em Curitiba que terminaram toda a graduação para se ordenar padre, e o bispo não ordena eles porque eles são tradicionalistas ou são olavetes. Então, o bispo, né, na ótica do bispo, não, vocês são olavetes, vocês precisam mudar a sua mentalidade. Ele não ordena mais ninguém, cara. É um problema. Eu acho que tem vários problemas aí, né? Mas do ponto de vista artístico, o que eu noto é que existe uma imensa incultura a respeito da necessidade que é um rito bem celebrado. Claro, do ponto de vista espiritual, né? Mas, enfim, isso é algo bastante elevado. Eu não tenho nem roupa sobre isso. Mas do ponto de vista cultural e artístico, isso é fundamental. Por exemplo, tem a teoria do Pavel Florensky, que ele diz que a liturgia é a síntese de todas as artes. Então, na liturgia bem celebrada, você tem ali a música, você tem todos os sentidos humanos são abarcados ali. Você sente o cheiro do incenso, você escuta a música, você tem a visão, toda a arquitetura. No paladar, você tem a própria Eucaristia.
Então, a liturgia, ela é a síntese de todas as artes. Ela é o que o Wagner chamava, no século XIX, a ópera de arte total, que era a arte onde todas as artes estavam conjugadas ali, estavam juntas ali, a música, a interpretação, a atuação, o texto e tal. Mas, na verdade, a liturgia é a arte total num significado muito maior. Então, esse desprezo pela liturgia bem celebrada é simplesmente uma falta de cultura geral. Quer dizer, é óbvio que você precisa de uma liturgia bem celebrada. Se a liturgia é o centro da religião, é óbvio que você tem que valorizar isso aí. E, do ponto de vista artístico, isso é fundamental. Não há possibilidade de haver qualquer restauração artística e, por sua vez, qualquer restauração política, se não passar também por uma restauração dos ritos, né? Então, eu noto que existe, às vezes, uma discussão política, isso é tradicionalista, isso não é, isso aqui é modernista, isso não é. Cara, tem que ser bonito, entendeu? Ponto final, tem que ser bonito. Então, se você vai fazer a missa nova, se você vai fazer a missa tridentina, que eu não quero saber, mas, cara, tem que ser bonito, cara, tem que ser bem celebrado, tem que ser solene, tem que seguir o máximo de beleza possível naquilo ali, o coração da religião. E isso, óbvio que isso faz muito bem para toda a sociedade de maneira geral, até para quem não é católico, tanto de maneira transcendente quanto de maneira cultural. Quer dizer, qual que é a referência de beleza no mundo? Tem que ser uma liturgia, tem que ser a arquitetura sacra, tem que ser a arte sacra. Então, esse problema, essa desvalorização da liturgia é simplesmente uma falta de cultura, de maneira geral, que existe no povo e existe no clero também, evidentemente. Bom, os meus amigos aqui do Insta, acho que a maioria já conhece o Matheus, né? Eu conheço o trabalho do Matheus já faz algum tempinho, principalmente através da minha biblioteca católica, que, aliás, cada mês chega aqui um pequeno tesouro, né? E até vou te mostrar aqui o desse mês. Belíssima obra, né? Então, quer dizer, vocês colocam arte nesses livros aqui, né? Não é somente um conteúdo de grandes obras católicas, vamos dar para o povão ler, né? Eu acho muito, muito bom assim, a diagramação que vocês fazem, o acabamento, a capa. Então, quer dizer, isso aqui já é uma obra de arte, né? Você pega um livro desse aqui, a capa, você pega uma cruz, começa a ver a simbólica aqui dos evangelistas, o cordeiro no meio. Só na capa você já tem um dia de leitura aqui, mais ou menos, né? E depois eu já acompanho também desde o início o canal Lumine TV, que está vindo aí para dar um chute na Netflix. Aguarde, Netflix, aguarde que a sua hora vai chegar. E também o Matheus, né, já participou aí de filmes, na produção de filmes, inclusive com o Colavão, né, o professor de todos nós. Enfim, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, o Matheus. Mas claro. Eu queria refletir sobre um capítulo daquele e-book que você fez, a Engenharia da Alma, né? Eu acho que é o segundo capítulo que fala a Sinfonia dos Famintos. E eu vou, claro. se você me permite, eu vou começar a narrar esse episódio e jogo a bola para você terminar, beleza? Claro. Então, houve na Segunda Guerra Mundial, na Rússia, numa cidade que hoje se chama Petersburgo, na época se chamava Leningrado, lembra o Lenin, inclusive, né? Leningrado. E essa cidade, na Segunda Guerra Mundial, antes dos Estados Unidos entrar na guerra, os nazistas fizeram um cerco a essa cidade. E o povo ficou num beco sem saída, onde bombas estavam voando sobre suas cabeças, o estômago começou a doer de fome. Então começou, quer dizer, eles já viviam numa problemática de um governo socialista e, de repente, os próprios nazistas tinham cercado aquela cidade. Então, imagina só a situação humanitária que eles estavam vivendo, né? E no meio daquela anarquia toda, daquele cerco todo, eles têm ali um insight, não é um insight, mas um momento em que aparece o Dmitri Shostakovich com algo que eu quero passar para você agora, continuar um pouco dessa história, já também para... porque, assim, a pergunta, né? Por que a arte importa? Mas eu acho que a pergunta, talvez, é por que a arte é necessária, né? Então, vai lá, Matheus.
Claro. Então, as pessoas estavam passando fome em Petersburgo, era guerra e socialismo ao mesmo tempo, então imagina o desastre que é. Já havia relatos de pessoas comendo carne de animais na rua, né? Comendo carne de cachorro e tal, uma coisa horrível, desastrosa. Mas ainda assim, toda semana as pessoas se reuniam no teatro para ouvir música clássica e para ouvir as composições de Shostakovich. Shostakovich não só executava as músicas, como ele compunha na época. É um negócio absurdo. Então, era comum nessas orquestras, nesses concertos, as pessoas ouvirem instrumentos caindo no chão, porque os músicos estavam já cansados de tocar e tal, e muito debilitados, né? Uhum. E mesmo diante de uma situação como essa, eles não deixavam de ir às orquestras. Um dos motivos disso é que eles entendiam que se eles se preocupassem somente com a sua sobrevivência física, com a alimentação, com a sua comida e sobreviver fisicamente, eles se tornariam como animais. Isso é o que o animal quer. O animal quer sobreviver, simplesmente. Mas se eles não desistissem de alimentar a sua alma, eles seriam ainda seres humanos. Eles ainda teriam algo do transcendente. Então eles tinham essa consciência. A gente nota no passado uma série de outros homens que também tinham essa consciência. Eu começo esse e-book falando sobre o Projections of America, que foram os filmes que foram produzidos pelo exército americano e que eram jogados nas cidades da Europa antes dos Estados Unidos chegarem com as tropas. Ou seja, primeiro eles levaram para as pessoas referência cinematográfica e poética para elas conhecerem os Estados Unidos e conhecerem os valores que estavam sendo defendidos e conhecerem os valores da liberdade que estavam sendo defendidos. Depois houve uma invasão de soldados, propriamente. Então, essa ideia de que você primeiro precisa da arte para depois você ter qualquer outra coisa, hoje em dia a gente acha que não, vamos primeiro resolver as questões técnicas, vamos primeiro resolver as questões econômicas. Não, cara, você tem que resolver primeiro as questões culturais, isso que vai moldar o futuro. Então, no passado, essa compreensão era comum, era basilar, e hoje em dia já não é mais. E a importância das artes está justamente aí. A arte ela é capaz de moldar o imaginário, e ela é capaz de abrir as pessoas para o transcendente. Uma explicação que o professor Olavo dá para a arte é o seguinte: tanto o filósofo quanto o poeta, eles têm a mesma inclinação interior. Ambos estão buscando a verdade, ambos estão buscando o transcendente. A diferença é que o filósofo, ele pode fazer isso sozinho, ele pode ter essa consciência do que é verdade ou não sozinho. Ao passo que o poeta, o artista, ele precisa do povo, ele precisa da sociedade para comunicar isso. Então, ele, ao captar alguma coisa do transcendente, ele busca comunicar isso através de uma linguagem corrente, através da poesia, através do cinema, através da fotografia, através da pintura. Quer dizer, isso é um bom artista, né? É claro. Então, esse é o papel da arte. O reflexo interior, a prática interior do filósofo e do poeta é a mesma. Eles estão captando da verdade e trazendo isso para o povo. A diferença é que o artista ele precisa fazer isso, ele precisa buscar a máxima comunicabilidade. Não existe um artista que não está se comunicando com alguém. Ele precisa do povo, ele precisa do interlocutor. Não dá a poesia não vai funcionar se ela existir sozinha, trancafiada num baú. Agora, o filósofo pode ser um filósofo sozinho, pensando no meio de uma caverna ou no meio do deserto. Ele pode ser um filósofo assim. O artista não, ele precisa do interlocutor para que a sua arte exista. Então, essa é a importância da arte. A boa arte, pelo menos, ela nos lembra do transcendente. Claro que isso não quer dizer que toda arte tem que ser obrigatoriamente arte sacra, né? Eu tenho a definição que eu tenho dado para a arte é tudo aquilo que comunica profundamente a beleza do divino, do humano e da natureza, através de uma linguagem corrente. Então, quando você expressa também a beleza do homem enquadrado apropriadamente na escala da realidade, isso também é bonito. Quando você mostra a natureza, isso também é arte. Então, a arte serve justamente para isso, para tornar filósofo quem não é. Nem todo mundo tem vocação filosófica. Mas se nós formos constantemente lembrados, através da arte, de que existe o transcendente, todos nós seremos um pouco filósofos no sentido de que todos nós teremos algum contato com as realidades maiores, com as realidades transcendentes. E isso deveria ser o papel da arte. Claro que hoje em dia isso existe muito pouco, e o que a gente está tentando fazer através da Lumine é oferecer uma janela, pelo menos no campo do cinema. O cinema é uma arte muito poderosa, assim como Wagner falou da ópera, a gente pode falar do cinema hoje em dia. Ele é uma arte que reúne fotografia, ele reúne o texto, a literatura, de certa forma, a atuação, a música. Então, ela é muito poderosa do ponto de vista de moldar o imaginário.
a gente quer fazer isso para o bem, ter um catálogo de filmes, a gente está começando com um catálogo agora e vai expandindo cada semana, e começar a trabalhar essa reeducação do imaginário através da arte cinematográfica. E isso é o que a gente encara como missão, e tudo isso enquadrado dentro da ideia de reavivar a consciência das pessoas a respeito das realidades transcendentes. Isso é fundamental. Não dá para ser feliz sem isso, porra. Inclusive, eu já cancelei a Netflix e alguns amigos também já fizeram isso e já assinei também a Lumine. E eu não sei se eu posso depois aí também compartilhar um lote aí para o pessoal da página, para eles também fazerem a sua assinatura. Porque eu sei que você não jogou e não distribuiu isso aí ainda, né? Digamos que você está indo lentamente, um lote aqui. Então, se você me permitir, eu depois da live também mando aí pro pessoal aqui do Insta, né? Pode mandar, manda para todo mundo aí. E, bom... Tem se permite, eu queria só dar uma palhinha, porque eu acho que tem a ver com o latim. Uma coisa que eu estava quando você me convidou, eu fiquei pensando, poxa, vocês estão falando sobre aprendizado de latim e tal, e eu não sei muito sobre latim, eu estudei muito pouco do latim, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, tem relação com a arte, isso que eu vim pensando quando a gente foi fazer essa live aqui, do pouco que eu estudei do latim, eu fiz alguns exercícios, alguns cursos pequenos. Me parece que para você conseguir traduzir bem uma frase do latim, para você conseguir entender bem alguma frase do latim, você precisa partir do pressuposto de que existe uma realidade que fala por si só. Por exemplo, quando a gente vai traduzir alguma frase relativa a Aquiles, né? Para você traduzir aquilo, você precisa tentar pensar como Aquiles, você precisa tentar pensar como Aquiles se portaria naquela situação, para que a gente consiga entender qual a declinação correta das palavras e o que aquilo ali é mais coerente dentro da realidade de um poema. Então, compreender que existe uma coerência interna dentro de um poema, uma coerência interna da realidade, sempre me parecia algo fundamental para conseguir aprender o latim. Eu achei isso muito interessante quando eu comecei a estudar, infelizmente eu parei por questões de não sei porquê, fui estudar outra coisa, mas isso me pareceu uma coisa muito evidente no latim, quer dizer, para você ter uma boa tradução, você realmente precisa tentar captar a ideia de que existe uma realidade que fala por si só e a partir dela você entende a linguagem, né? Eu achei isso fantástico, foi essa percepção pessoal que eu tive. Eu acho que isso tem muito a ver com a arte mesmo, né? Se você partir da realidade e se expressar poeticamente. Então isso é um adendo que eu gostaria de fazer, que quando a gente estava pensando em conversar, eu posso estar completamente errado no que eu falei, porque eu não sou professor. Não, é isso mesmo, porque quando você pega uma frase em latim, é como se você pegasse um símbolo e você precisa desvendar esse símbolo, porque você não pega uma palavra do lado da outra e simplesmente vai fazendo a concordância ali naturalmente, como a gente está acostumado. Então, o latim, até o Olavo, ele fala que, já mudando um pouco o assunto, mas ainda tem a ver com isso, né? Que um símbolo, ele tem, digamos, um círculo de latência. E quando você pega ali uma frase em latim, imediatamente você tem esse círculo de latência. Então, você precisa jogar uma palavra, que normalmente é o verbo, você joga no meio desse círculo e depois você vai ver o que está latente para fazer ali toda, digamos, para construir essa simbólica. E a simbólica é isso, né? É um círculo de latência. E eu acho que quando você começa a estudar latim, você realmente consegue perceber mais a realidade, justamente porque também você trabalha esse aspecto racional, não sei se seria essa a expressão, sabe? Mas esse aspecto de desenvolvimento da inteligência mesmo, de você perceber as coisas que estão na realidade, porque a própria forma de traduzir é a forma de você prestar atenção, por exemplo, nessa simbólica aqui, como que você vai fazer? Você tem que partir de algum ponto central e ir ali fazendo conjecturas, né? E realmente para fechar esse círculo, né? Que é todo o simbolismo, né? Eu acho que o latim ele cai perfeitamente nisso, falando nessa questão da racionalidade, sem contar em outras coisas que estão envolvidas, etimologia, a história, enfim. Uhum. Eu tive a impressão de que o estudo do latim, sem dúvida, pode desenvolver a sensibilidade artística de uma pessoa, quando eu comecei um pouco dos estudos. Né? E você vê, realmente tem um fundamento isso. Com relação ao latim ser uma arte, não é que a língua seja artística por ela mesma, né? A língua, no geral, ela é a mesma para todos, né? Digamos,
O latim não é muito diferente do português, mas o que acontece é que ela foi talhada pelo tempo. Então, se você pega um canto gregoriano, sei lá, o Dies Irae, Dies Illa, você pega um canto desse, já é uma obra fechada, né? Não tem mais o que mexer ali. Ou se alguém mexer, vai ser um grande santo que vai colocar alguma coisa ali. Por exemplo, o São Bernardo de Claraval, ele colocou as partes finais da Salve Regina, ó Clemens, ó Pio, ó Dulcis Virgo Maria. Então, ele colocou ali, porque, pô, ele era ele, né? Quer dizer, as obras vão sendo talhadas com o tempo. Quer dizer, chega para nós já com uma obra de arte fechada. Então, o português não tem isso? Claro que tem. Mas a gente precisa descobrir onde estão essas músicas, né? Aqui em Curitiba tem as missas na Capela da Glória, que é a missa tridentina. Mas eles não cantam apenas música em latim. Eles cantam música em português também, e é algo belíssimo, assim, sabe? Agora, vai estudar essas músicas, esses cantos gregorianos em português. São coisas já antigas, sabe? E o latim, ele nos oferece isso. Quer dizer, cara, já está pronto já. Por que você não usa? Então, eu também sou da tua opinião, assim, não precisa ser missa tridentina, todas as missas tridentinas. Mas por que não, por exemplo, você acrescentar um latim ali depois de um canto de comunhão, sabe? Uma ação de graças, né? Um Agnus Dei. Quer dizer, você vai moldando o português também, sabe como? Você ajuda, né, nessa questão de achar a beleza no próprio português. Aonde estão os cantos bonitos, aonde estão as expressões que vieram do latim, e assim, eu acho que uma coisa ajuda a outra, né? Perfeito. Bom, então é isso, meu caro. Eu agradeço muito o seu convite aí. Foi um prazer, realmente, porque o Matheus aí, para quem não sabe, né, que está chegando agora, depois assista a live, não é apenas mais um rosto bonitinho aí na internet, é um cara novo, já fez nada bonitinho. Muita coisa aí. E também eu quero agradecer pelo teu trabalho, pelo que você tem feito aí, né, enfim, pelo Brasil, pela igreja. Pode saber. Obrigado, cara. Que Deus vai lhe pagar. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite, parabéns também pelo teu trabalho. E quem quiser acompanhar aí os projetos que a gente está tocando, Minha Biblioteca Católica, só jogar aí no Google, no Instagram, onde for, e Lumine TV também, o nosso portal de filmes e séries para quem se importa com a bondade, a beleza e a verdade. Maravilha. Então é isso, Matheus. Obrigado, um abraço, fique com Deus. Valeu, abração.